unção disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Queridos, as coisas que eu vou falar agora, deixa eu dar essa introdução. Eu sou apaixonado pelo mover do Espírito, eu sou apaixonado pelos dons em ativação e manifestação. Eu gosto disso. É bom eu falar antes de ensinar o que eu vou ensinar. Eu não quero que ninguém fique bravo comigo com o que eu vou falar, ok? Não quero, e não quero que me interprete mal. Então já estou dizendo logo, eu amo o mover do Espírito. Eu gosto dos dons e manifestação. Eu não sou contra de jeito nenhum. Mas eu acredito que a Bíblia tem uma ordem nos cultos, que aliás, na minha Bíblia, não sei na de você, no versículo 26, antes dele, no versículo 26, está escrito assim: a necessidade de ordem nos cultos. 1 Coríntios 14, eu vou ler a partir do 20, tá bom? 1 Coríntios 14, a partir do 20. E no 26, entre o 26 e o 25, está escrito a necessidade de ordem nos cultos. Ok? O que significa, ou que subentende, que nós precisamos ter ordem no culto. Agora, veja só, queridos, se nós tivermos ordem em nossos cultos, nós vamos conseguir tirar o maior proveito nisso. Ok? O maior proveito. Então eu vou tentar corrigir algumas coisas sobre os moveres, ou durante os moveres. Então não me interprete mal, eu não sou contra. Não me interprete mal. Mas vamos lá, vamos começar. Versículo 20 diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos, ou que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrarem algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio deles. Agora nós vamos entrar aqui na ordem dos cultos, no culto. Que fazei, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. E os outros julguem. Eu vou ler o 29 de novo, só para chamar a atenção, tá? Depois a gente continua. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação ao outrem que estiver assentado-se, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Observe o que eu vou ler agora. Um após o outro. Amém. Para que todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então vamos lá, queridos. Eu vou rasgar bem rasgado e vou direto no assunto. Eu não vou pregar muito bem, não. Eu vou falar logo.
Seguinte, queridos, eu ensino na minha igreja, e o que eu ensino, eu aprendi em primeiro lugar do Kenneth Hagin, e depois ele me levou para a palavra de Deus, nesse capítulo. Então o que eu aprendi e o que eu pratico, eu aprendi em primeiro lugar com Kenneth Hagin. Eu não tinha visto isso antes na Bíblia, antes dele, então eu não posso ser injusto. Foi com ele que eu comecei a aprender. E depois, claro, que eu ouvi outros pregadores também ensinando e falando sobre essas coisas. E quando eu vi isso na Bíblia, o respaldo para o ensino do Kenneth Hagin tinha que ter sido a Bíblia. E de fato era, então eu fiquei com ela. Ok? Eu fiquei com o ensino da Bíblia, o ensino do Kenneth Hagin. Então, eu ensino na minha igreja, eu vou falar bem de uma maneira prática. Por exemplo, vamos imaginar, nós estamos no mover do Espírito. Eu já vi em várias igrejas, inclusive do verbo da Bíblia, enquanto alguém está se movendo, outras pessoas saem para impor as mãos, dar profecia, dar abraço, ou fazer uma série de coisas. E isso não é correto. Não é. E nos meus cultos, ninguém pode fazer isso. Não deixo. Lá na minha igreja, eu corrijo. Já fiz isso várias vezes. E vou fazer quantas vezes for necessário. Por quê, pastor? Queridos, eu não quero ser o único a operar nos dons. Deixa eu explicar para vocês como que funciona lá. Eu prego, ensino, começo a me mover e ensino os meus ministros também. Começo a me mover e eu dou oportunidade para aquele que tiver uma palavra, uma revelação, algo da parte de Deus para entregar. Então eu sempre faço isso. Normalmente o Wesley, ele opera na palavra de conhecimento, seguido do dom de curas. Outras pessoas também operam lá na igreja e eu deixo eles operar. Deixa eu falar isso para vocês. Olha, queridos, se você seguir a orientação do Espírito, seguir com ele na ordem do culto, você não vai perder a palavra que você recebeu, a revelação que você recebeu, a unção que você recebeu, ou qualquer coisa do tipo, você não vai perder, porque se é Deus que está te dando, Ele vai liberar através de você, ok? Agora, se você não for uma pessoa que, aqui está escrito assim, não sejais meninos no juízo, ou na malícia, quer dizer, não sejais crianças, sede amadurecidos. Então, queridos, lá eu ensino que, porque as pessoas, elas recebem a palavra de Deus. Então nós temos dois extremos aqui. Nós temos as igrejas que, por causa de saber da bagunça que acontece nos cultos por conta desses moveres, eles não deixam ninguém fazer nada na igreja, não deixam ninguém falar nada na igreja. Não, só o pregador mesmo que vai falar, ninguém mais. Eu fui treinado com um pastor que realmente na igreja dele ele também cortava, ele não deixava ninguém falar, só que era ninguém falar mesmo. Então assim, existe um extremo e existe um outro extremo. Um extremo é que você não deixa ninguém dar profecia, palavra e tudo. E eu, na verdade, incentivo as pessoas na minha igreja a darem aquilo que elas têm da parte de Deus. E eu ensino ainda para elas assim, você pode errar. Porque aqui está escrito para todos aprenderem e serem consolados. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui, ó, versículo 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Como é isso, aprender? Todos aprenderem. Queridos, quando você está iniciando nesse caminho, nessa jornada com o Espírito Santo, você vai errar algumas vezes. Deixa eu contar uma coisa para vocês, por exemplo. É só um exemplo. Quando eu comecei a pregar e depois de um tempo começou a vir a unção sobre mim. E eu pregava, e eu ia embora para casa e ficava pensando, o que eu faço com isso? Eu perguntei para 2 pregadores, o que eu faço? A unção veio sobre mim, eu prego. E o meu irmão, ele me respondeu, você não se preocupa com isso, que quando uma hora dessa você vai estar grudado no colarinho de alguém. Eu entendi. Aquela linguagem para mim falou tudo. Falei, deixa comigo. Mas aí começou a acontecer comigo eu vinha para a reunião debaixo da unção e tentando interpretar o que o Espírito Santo quer, tentando interpretar o que ele queria fazer. E às vezes eu me vi me movendo, outras vezes eu pensei, e agora o que ele quer que eu faça? E eu sabia que ele queria que eu pregasse. Então eu comecei a pregar, e aí no final da pregação, a unção tinha ido embora.
Eu pensava, mas essa unção veio para pregar? E de fato as pregações eram boas e tudo, mas eu queria mais. Eu queria mais daquilo. Eu sabia que o desejo de Deus, e Ele começou a me ensinar isso, é que todos os cultos tenham a palavra, a pregação ou o ensino, e que tenha os dons em ativação, em manifestação, todos os cultos. É o desejo de Deus. Não acontece porque às vezes o pregador ele não aprendeu, não se move, talvez não se consagra. E por isso que muitas vezes não acontece. Mas não significa que Deus não queria operar, porque Deus quer alcançar as pessoas de todas as formas. Então, o que eu estava me perguntando? Uma vez eu me consagrei, me preparei, orei, a unção veio, eu estava pregando debaixo da unção, e aí no final eu olhei e falei, e agora, Senhor? Cadê a unção? Ele me disse, entra você começa. Eu falei, como eu faço isso? Ele falou, começa. E quando eu comecei, aquela unção veio. E eu aprendi algo. Eu aprendi a também confiar. Se você faz os preparativos certos, Ele sempre vai operar. Mas vamos voltar aqui. Versículo 26. Que fazei, pois, irmãos? Quando vocês se reunirem, ou se reúnem, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Se ele falou língua, então a interpretação tem que ser das línguas. Eu sei que algumas pessoas ensinam que a interpretação é a interpretação do culto. Eu sei que existe isso, mas aqui nesse caso não está falando disso. Você está falando assim, que fazem, pois, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, logo tem que ser, a interpretação tem que ser das línguas. Mas vamos lá. Seja tudo feito para a edificação. Esse aqui é um tipo de culto diferente do que nós estamos acostumados. Nós acostumamos com que tipo de culto? Nós cantamos umas músicas, nós fazemos a oferta, todos nós, né? Nós temos essa cultura. E nós pregamos a mensagem, damos os avisos e normalmente a gente vai embora para casa, não é assim? Mas esse tipo de culto aqui é um culto dos crentes, onde Paulo incentiva os crentes a cada um contribuir para o culto de uma maneira. E os pastores precisam aprender a deixar esse tipo de culto acontecer. E eles precisam fazer com que, treinar a igreja para que esses cultos aconteçam, onde um tem revelação, outro tem doutrina, outro tem, e assim vai acontecendo. Porque um irmão pode ter um dom de cura que eu não tenho. É isso que eu incentivo. Um irmão pode ter um dom de operar milagres sentado aqui no nosso meio, e nós, os ministros, não temos, de repente. Está entendendo o que eu estou falando? Pode ser, porque assim, ó, todos os dons não operam na minha vida. Todos os dons não operam na vida do profeta Mateus. Não opera. Então, se não opera, provavelmente ele pode estar no nosso meio. Vocês estão entendendo? Então assim, é para ser um culto. Olha, queridos, e se nós trabalharmos? Então tenha paciência como eu ensino hoje, porque veja o que eu vou falar aqui. Se nós tivermos bom senso e aprender e dar ouvidos para esse tipo de ensinamento que não quer cortar ninguém, não quer podar ninguém, apenas colocar as coisas em ordem, sabe como que nós vamos fazer? Nós vamos ter cultos onde eu acabei de pregar, eu operei no dom que Deus me deu, mas não vai acabar assim, não vai terminar dessa forma. Alguém vai ter uma revelação, alguém vai ter algo da parte de Deus, alguém vai ter um dom de cura para operar, alguém vai ter alguma coisa. Então alguém vai levantar a mão, e é isso que eu falo lá, você levanta a mão e eu te dou a oportunidade. Olha, só que é o seguinte, tem que saber o seguinte, nós vamos julgar o que está acontecendo. Porque muitas pessoas, eles querem um microfone, eles querem falar, eles querem aparecer. Isso acontece no nosso meio, porque também muitos pastores não querem correr o risco. Porque eu corro um risco quando eu trabalho o culto dessa forma que Paulo ensinou, o risco das pessoas também fazerem na carne. Só que assim, é como Kenneth Hagin disse certa vez, é melhor um pouco de fogo de palha, mas ter o fogo, do que ter a ordem de um cemitério no culto. Não. Todo mundo assim. Então eu prefiro correr o risco e ainda ter um pouco de fogo de palha. Porque às vezes tem irmão lá que levanta a mão, pastor, eu tenho uma palavra, vem aqui, fala a palavra. Deus vai prosperar aquele irmão aí. Eu tenho que correr o risco. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, nem tudo o que vai acontecer nesses cultos
é de Deus. Então você não fica com a boca aberta igual aqueles passarinhos que ficam esperando a mãe águia, a aguinha, né? A mãe águia trazer a comida na boca e ele só come, só engole. Não, nós temos que ter bom senso, tem que saber que cultos do Espírito Santo, cultos onde o Espírito Santo vai atuar, nós vamos correr o risco, pastor. Mas eu prefiro correr o risco. Porque eu quero a atuação do Espírito. Só que eu preciso que a igreja entenda que nem tudo é o Espírito. Vocês estão entendendo? Às vezes, alguns supostos profetas, eles dão palavras e eles estão acertando, mas não quer dizer que é de Deus também. Às vezes eles acertam e às vezes eles também erram. Pode acontecer. Você sabe disso. Pedro, Jesus queria saber: o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Quem revelou então? O Espírito Santo, Deus, que revelou para ele. Daqui a pouco ele está continuando a conversa. Daqui a pouco Pedro dá uma fora. Não, você não vai acontecer isso com você, não. Não. Afasta para trás de mim, Satanás. Peraí, o mesmo homem que acabou de ter uma revelação divina, e foi da boca de Jesus que foi falado isso, que ele teve uma revelação de Deus, é o homem que está sendo repreendido, expulsando o demônio. Jesus está dizendo para arreda Satanás. O que significa que o Espírito Santo usou ele, mas também o diabo acabou de usar. Aí você fala: como acontece isso? Eu não sei, a Bíblia fala. Então é possível. Por isso, queridos, por isso que é importante conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra e julgar. E aliás, é por isso que Paulo disse que as profecias devem serem julgadas. Ele disse aqui que as profecias devem ser julgadas. Por quê? Porque, queridos, lá na minha igreja tem um casal de diáconos. Eles estão lá hoje, mas ele não era crente e a esposa já era. E ela foi pro monte. Não tem nada errado em ir no monte, tá bom? Se você vai lá para orar, não tem nada errado com isso. Não sou contra se você vai orar. Mas eles foram lá pro... Bom, enfim, ela recebeu uma profecia. Uma suposta profeta deu uma profecia para ela de que o marido estava traindo ela. Então imagina como ela chegou em casa. Deus revelou. Me conta quem foi, quem é que... Deus já me disse. Deus que disse para ela. Não, Deus que disse que o marido estava traindo ela. E aí foi aquela briga dentro de casa. Aquela briga. Porque Deus revelou que o marido estava... Mas ele não estava traindo. Mas a profeta disse. Então as pessoas, eles pegam assim e falam assim: Deus disse, acabou. Não tem ideia. E o marido falando: eu não fiz isso, eu não cometi isso. Não, mas Deus já disse. Não foi Deus, querido. Então a gente tem que ter bom senso para julgar as profecias. Não é que Deus não vai revelar algo assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se Deus, por exemplo, me revela que alguém na minha igreja está adulterando, eu não vou falar publicamente. Eu vou conversar com a pessoa, vou sondar ela. Você entende? Eu vou sondar ela antes de tudo. E as pessoas que tiverem esse tipo de revelação, porque é possível também, elas têm que procurar o pastor em primeiro lugar, antes de mais nada. Procurar o pastor da igreja e conversar com o pastor. E o pastor tem que ter a maturidade para tratar esse caso e também não expor as pessoas. No caso de alguém falar em outra língua, 27, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, isto sucessivamente haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então você vê que Paulo, ele permitia que as pessoas pudessem dar a profecia, os profetas pudessem dar a profecia. Mas ele delimitou. Por que ele delimitou? Para que dê tempo de fazer as coisas também. Para que dê tempo de Deus. Porque você não vai passar o dia todo aqui pegando a profecia de cada um. Agora você. E você sabe, sempre vai levantar um irmãozinho que tem alguma coisa. Uma irmãzinha que tem alguma coisa. Se
porém vier revelação ao trem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ouça aqui, queridos. Imagina aqui, ó, eu estou pregando. Ou me movendo, como Mateus Aguilar estava se movendo ontem. Você sabe que, se ele não me chama para participar do mover que ele está conduzindo, eu fico quieto na minha. A unção estava forte sobre mim ontem. Forte. Estou quietinho na minha aqui. Deixa ele fluir. Eu não tenho nada com isso. Eu não vou impor a mão em ninguém. Eu não vou, eu sei me controlar. Eu sei ficar quietinho. O Wesley, ele falou, pastor, a unção está sobre você. Eu falei, está. Ele pegou na minha mão assim, eu falei, tira a mão, senão você vai cair aqui. Ele cai e eu estou atrapalhando o culto do pregador. Você entende? Como assim atrapalhando o culto, pastor? Você não está abençoando a vida dele? Só que a atenção está saindo do ministro que está sendo usado por Deus para aquele momento. A atenção sai dele e volta para mim. É justo isso? É certo? Não é certo. Entende? Eu não quero aparecer. Eu não estou interessado em aparecer. Quem tem que aparecer, a música diz aí que nós cantamos. Quem tem que aparecer é ele. Entende? Se eu estou aqui, vamos imaginar, agora eu estou fluindo, aí daqui a pouco sai ali o Mateus, ele não vai fazer isso, claro, mas vamos imaginar, eu estou aqui fluindo, aí sai o Mateus impondo as mãos. Peraí, tem 2 Espíritos Santos? Nós temos que saber nos controlar, queridos. E ao mesmo tempo, existe 2 lados, mão dupla. Nós, todos temos que saber nos controlar. E nós, os ministros, temos que saber dar oportunidade também. Certo? Porque senão, assim, ó, eu fluo, vamos imaginar que você tem uma palavra de Deus, tá? Você tem uma palavra para alguém aqui. Então eu tô fluindo aqui e tal, fluo, tal, e as pessoas recebem a unção, e recebem isso, e recebem aquilo, recebem a palavra. Amém? Vocês receberam? Amém? Vamos embora para casa. Ele vai embora com a palavra que ele tinha para abençoar a vida de alguém, que poderia até salvar a vida de alguém. E nós não demos oportunidade nenhuma, porque nós não tivemos bom senso para perguntar, pelo menos, alguém tem algo aqui? E ele, como não pode tomar o microfone da minha mão, é por isso da ordem nos cultos, a ordem no culto. Então o que eu faço lá na igreja? Alguém tem algo aqui? Então, tem, vem aqui, fala aqui, na frente. Agora, eu não deixo as pessoas sair de cantinho, nem durante o culto, nem fora do culto. Eu não quero que ninguém saia dando profecia no cantinho com alguém. Não deixo. Como que nós vamos julgar uma profecia que eu não escutei, que você não escutou? Esse irmão, agora é outro exemplo, usando você de novo, um exemplo negativo, tá? Nós acabamos o culto, ele tem uma palavra, ele sente que ele tem uma palavra para ela, e ele sentiu que ele tem, e a gente acabou, tá lá conversando, mas tá eles 2 lá no cantinho, ele dando uma profecia para ela. É certo isso? Não, honestamente, é certo isso? Sabe por que não é certo? Eu sei que vocês têm dúvidas sobre isso, mas ali tá claro que nós precisamos julgar a profecia. E não diz só em um versículo, em Tessalonicenses capítulo 5 também diz. Então assim, se ele quer dar uma palavra para ela, deixa a gente saber, ou então chama o pastor, vem aqui, acabou o culto aqui, eu sei que acabou, mas o senhor está aqui, eu tenho uma palavra para ela, o senhor pode me acompanhar para mim dar uma palavra para ela? Entende a sabedoria? Aí o pastor vem, com toda a maturidade que ele tem, junto com esse irmão, para dar uma palavra para ela, e ele vai dizer se está certo ou não, ele vai ajudar ela no entendimento também, ele vai ajudar ele. Entende? A gente precisa ter sabedoria. Agora, não, mas Deus me falou, eu tenho que entregar. E se eu não entregar, não, querido, não é assim não. Deus não é assim. Deus não é Deus de confusão, é sim de paz. Vocês entendem o que eu estou pregando hoje? Nós precisamos entrar no fluir de Deus. Agora tem o outro lado da moeda também. Tem pessoas que recebem coisas de Deus e também não falam nada. Vai embora para casa. Não fala. Você entende que, é como eu disse já, é mão dupla. Nós temos que crescer, queridos. Não podemos continuar sendo meninos. Não podemos ser crianças espirituais. Aquela igreja ali é uma igreja infantil. Nós não podemos ser uma igreja infantil. Uma igreja onde Deus não opera nada. Não pode operar, ele não é nem convidado. Não, o Espírito Santo está tentando passear no meio, está tentando fazer algo. Ele não pode, porque ninguém tem maturidade o suficiente para perguntar se alguém tem algo. Por quê? Porque eu tenho medo, vai que aparece 500 pessoas que têm algo, porque acontece também, não é? Então aí Paulo delimitou, ele falou assim, no caso de falar o profeta, que sejam 2, ou quando muito 3, por quê? Porque senão ele sabe, todo mundo vai, eu tenho, outro eu tenho, eu também tenho, agora nós vamos passar a noite inteira aqui, porque todo mundo tem algo. Às vezes você vai saber de algo pelo Espírito e não tem que falar também.
agora você me pegou, pastor. Existem algumas razões e eu vou dar pelo menos uma delas, ok? Existem algumas razões para você ter algo da parte de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Mateus é profeta. O profeta normalmente ele opera nos dons de revelação, além de outros, mas ele opera no dom de revelação. E isso é muito fácil para ele. Ele é sensível nessa área, então ele opera nisso. O que acontece? Ele está nesse culto, meu culto, que eu estou pregando. Ele está no meu culto. Ele acaba sabendo de coisas do Espírito que não necessariamente ele tem que falar, mas porque ele... Deixa eu explicar assim, ó. Existe a dimensão espiritual. A dimensão. E como ele opera fácil naquela dimensão, ele capta coisa dali. O Kenneth Hagin fala que às vezes ele estava sentado em cultos onde o pregador estava pregando e ele percebia algo da parte de Deus. E ele sabia, porque eu aprendi isso com o Kenneth Hagin, ele sabia que ele não poderia atrapalhar o culto do ministro. Então ele falava assim: Senhor, ou o Senhor fala para ele, me dá a oportunidade, ou o Senhor fala para ele o que o Senhor está falando para mim. E às vezes Deus não está falando para a pessoa, para ela falar. Às vezes é você que entrou na dimensão e captou de lá. Por exemplo, Deus falou para ela para dar uma palavra aqui. Vocês já viram isso aqui, ó, que eu vou falar. Ela tem uma palavra de Deus. E quando eu dou a oportunidade, ela fala: irmãos, Deus me falou isso aqui. Aí levanta dois e fala assim: eu tinha a mesma palavra. Eu tinha a mesma palavra. Às vezes pode ser para confirmar, mas às vezes é só porque eles estão sensíveis e estavam naquela dimensão e perceberam a mesma coisa que ela. Porque na verdade é uma frequência. Você entende frequência? É uma frequência. Você está naquela frequência e percebe naquela frequência o que está rolando lá. Você entende? Você percebe o que está fluindo naquela dimensão. Aí eu fico aqui sentado, às vezes eu ouvi lá na igreja o pregador ministrando e o rapaz disse assim: eu sabia a próxima palavra que ele ia falar. E ele falava e eu ficava: meu Deus, o que é isso? E ele falava de novo: ai meu Deus do céu, ele está falando as coisas que eu... Então vinha rapidamente nele, subia para a mente dele, ele sabia o que o pregador ia falar. Agora, significa que ele tinha que se levantar e falar antes? Não, significa que ele estava na frequência. Às vezes o profeta ele sabe do que vai acontecer daqui a pouco. Às vezes, não é sempre, ok? Porque ele não é Deus, ele tem a revelação às vezes do que vai acontecer na sequência. Mas não só o profeta, pessoas na igreja. Às vezes não pode ter acontecido com você aqui. Alguém já experimentou isso? De saber o que vai acontecer daqui a pouco? Sim? Então, você opera ali naquela frequência, você sabe ali naquela frequência, você está ali, então você acaba sabendo de coisas. Entende? Mas às vezes é para você falar, então você tem que ser sensível para saber também se você tem que falar ou não. Se você precisa falar ou não. Entende? Eu nem gosto, queridos, eu não sou um tolo, mas eu nem gosto, sabe? Se a gente estiver lá no mover, a pessoa sair correndo para dar um abraço na outra. Aí você fala: mas só isso, pastor, você não deixa. Não, sabe por quê? Eu tenho que pensar de uma maneira geral. Se eu dou a oportunidade para essa pessoa fazer isso, o outro vai ver e vai falar assim: mas ela fez, você deixou. Tá fazendo acepção. Eu vi. Então assim, a gente tem que ser... Então, eu prefiro que a pessoa fale assim: pastor, a moça do louvor estava cantando e ela veio no meu ouvido durante o louvor, ela estava ministrando. Ela veio no meu ouvido: pastor, eu posso dar um abraço ali na irmã? Ele pode. Mas se essa irmã viesse em todo culto para mim: posso dar um abraço em alguém na hora que ela estivesse cantando? Eu ia cortar ela. Peraí. Entende? Então assim, eu não quero limitar o Espírito Santo. Então, vai lá e dá um abraço, né? Ela está cantando, dá um abraço, ministra sobre ela lá. Mas eu não gosto que isso seja uma prática, sabe? Quando vira uma prática, você já sabe que não tem Espírito Santo aí. Você entende o que eu estou falando hoje? Quando você percebe que aquilo... Ah, e deixa eu falar uma coisa já importante também. Eu não deixo as pessoas ficarem impondo as mãos nas outras. Se eu não... Eu acredito muito na imposição de mãos, queridos. Eu acredito que transfere algo. Eu acredito que transfere algo. Quando eu imponho as mãos, algo está sendo transferido. Quem ouviu o Ricardo ontem?
Quem ouviu o Ricardo pregando ontem? Vocês perceberam que ele se move igual eu, prega igual eu? Até fala igual eu. A unção opera na vida dele como opera na minha vida. Por quê? Porque pegou nele. Pegou pela associação. Ele escuta as minhas pregações demais. Tanto pessoalmente quanto no áudio. E ele recebe imposição de mãos. Então é automático, a unção passa. É claro que ele vai operar numa unção particular dele. Ele vai crescer cada vez mais e vai operar numa unção particular dele. Mas essa unção também vai acompanhar a vida dele. Vai fluir na vida dele. Quando você recebe uma imposição de mão de alguém, você tem que saber o seguinte: você está recebendo algo. Algo está sendo passado. Entende? Então assim, se você ativar o Espírito, você vai perceber que essa unção flui na sua vida. Quantos aqui, ó, já receberam imposição de mãos minha e começaram a sentir os dedos mindinhos formigando? Quem já sentiu isso? Várias pessoas sentiram. Porque a unção passou para você. A mesma unção. Por que tem que formigar logo o dedinho? Não podia ser outra coisa? É porque é a unção que estava operando. Eu sinto forte os meus dedinhos formigando. Eu sinto forte a unção. É como se fosse um cabo. E quando eu toco em alguém, passa, e a pessoa passa a sentir as mesmas coisas. Não é a única coisa que eu sinto, mas essa é uma delas que opera mais forte comigo. E flui, agora mesmo. Ela fica fluindo. E se eu tocar em alguém assim, passa a unção. É claro, tem pessoas que não vai receber de jeito nenhum. Tem pessoas que você tenta transferir a unção para ela e volta para você. É bom você saber o seguinte: quando você impõe as mãos em alguém, você percebe que aumenta em você. Não é porque a pessoa não está recebendo, não, é ao contrário. Quando eu imponho as mãos em alguém e eu percebo que aumenta em mim, eu sei que a pessoa está recebendo muito. Porque é um fluir. Você entende? Flui e paz. Flui e paz. Então, queridos, hoje nós vamos operar dessa forma que eu acabei de ensinar. Já ensinei. Foi rápido. Nós vamos operar agora, exatamente nesse momento. Nós vamos operar dessa forma que eu falei. Mas eu vou ajudar vocês. Eu vou ensinar agora na prática, ok? Ensinar a gente a fluir no Espírito. Eu vou ajudar do começo ao fim, ok? Então fica tranquilo. Então deixa eu falar uma coisa. Se alguém aqui acha é aquela questão de, sabe, eu tenho dúvida se é. Se alguém aqui acha, por acaso, que tem uma palavra para alguém, mesmo que você tiver, sabe, eu acho, mas pastor, eu tô com muita dúvida se é mesmo. Se você tem, eu quero ajudar você. Vamos aproveitar isso aqui para treinar. Alguém acha que tem uma palavra para alguém aqui? Não pode ser o Mateus agora, nesse momento, tá bom? Você comprou, ele falou. Falou que comprou. Mas daqui a pouco ele vai junto. É porque ele tá acostumado já, né, gente? Aí vai ser fácil ali. Então alguém aqui acha que tem uma palavra para alguém? Pode ser uma palavra. Bem, vamos lá. Eu sei que tem, viu? Eu sei que tem. Vocês só estão com medo de falar. Vai que eu erro aí, pastor. Aqui está escrito: uns depois dos outros, para que todos aprendam. Então nós podemos aprender e podemos errar também. Vale errar, tá bom, gente? Vale errar. De repente você fala assim: eu tenho uma palavra para fulano de tal. Você vem falar e não tinha nada a ver. Tudo bem, fica tranquilo, nós estamos aprendendo. Lembra que nós estamos aprendendo? Então vamos lá, quem tem? Senão eu vou ter que dar a chance pro Mateus. Olha lá, o Bruno. Calma aí, vamos pegar o microfone e rodar no meio da galera com o microfone. O Bruno lá atrás quer falar, tá? Pode fluir, Bruno. Pode fluir tranquilamente, ok? Olha lá, escuta, presta atenção nele lá. Mas tem que ser uma pessoa específica ou uma palavra assim, geral? Pode ser geral também. Vale geral. Bom, eu tenho uma. Certo. Pode falar aqui mesmo? Agora. Tá. Todo mundo tá ouvindo. Então eu não pensei como vou falar, mas vou falar pra vocês entenderem. Quando estava tendo a unção aqui, sim, me veio sobre o retiro, o momento, né, que a gente está aqui, que está tendo o carnaval. E me veio assim, sobre esse mover, né, esse momento especial que nós temos aqui, né, mas que muitas vezes nós não temos na igreja. Sim.
Aí o que me veio? Poxa, o carnaval, apesar de ter um período que as pessoas comemoram, ele não acaba ali. Ele continua o ano inteiro. A festa da carne continua o ano todo. E porque a gente muitas vezes precisa estar aqui para ter assunção. Por que não tem assunção na igreja? Amém? Durante o ano. Isso tem que continuar. Tem que continuar. Né? Isso não tem que ficar restrito só aqui. A gente precisa continuar isso, porque a festa da carne não acaba. Amém? Então é isso. Amém. Amém. Ok. Vocês têm que lembrar o seguinte, gente. O Espírito Santo não foi embora agora nesse momento. Ele não foi embora, pelo contrário. Ele tá assim, ó. Eu vou usar a palavra que eu não sei outra. É como se ele estivesse ansioso. Ele não fica. Você vai falar, ele não fica ansioso, pastor. Tudo bem, só pra me explicar. É como se ele estivesse ali querendo, sabe, querendo falar. Eu preciso falar. E você percebeu como é fácil? Ele foi lá e falou. Mais alguém tem? Agora já vale, abriu a porteira pro Mateus também. Vale também. Porque agora o intuito é tanto aprender, quanto também as pessoas serem abençoadas, serem consoladas, amém? Então vale todo mundo agora, tá bom? Abriu até pra vocês, abriu. Ok? Vamos lá, mais alguém tem uma palavra? Eu vou dar uma forçadinha. Não quero acabar antes de ter umas 15 palavras. Opa! É porque agora, como você está se abrindo para isso, ele pode começar agora também. Você entende? Ou você já tinha, mas não percebeu. Então conecta. É por isso que eu disse, você precisa ficar na frequência. Não saia o Espírito Santo não foi embora. Não saia da frequência agora. Esse é o culto dos crentes. E quem não for crente aqui vai se converter hoje. Amém? Aleluia. Vamos lá. Vocês podem fluir tranquilo assim, bem suave, bem tranquilo, porque a gente vai deixar o Espírito fluir. Pode tocar. Então vamos fazer assim, ó. É que você tá tocando, né? Outro canto. Beleza, bem suave e fluir. E aí, ué? O que você tem? Você tem algo? Você tinha ou tem? Tem. O que você tem? Uma dor no peito? Mas são duas coisas, né? Vamos por parte. Alguém aqui está sentindo uma dor no peito? É assim? Explica você. Vem aqui. Vem cá. Vem cá, rapaz. Eu não sei de nada. Explica aí. Tem alguém aqui que está com alguma dor na barriga ou no peito? É bem na boca do estômago praticamente. Não sei dizer direito. Uma dor. E no braço também. Uma dor no braço direito. Alguém? São duas coisas, tá, gente? São duas coisas. Braço direito? É. Aonde que é? No local? Para as pessoas identificar exatamente. Alguém está sentindo essa daqui? Deixa eu parte. Essa dor aqui? Se for no esquerdo, sou eu. Esquerdo? Não é no direito, não é no esquerdo. É você? Ok. Fica aqui, nós vamos chamar no direito mesmo. Mas não significa que você não vai ser curado, né? É pra próxima, não adianta. Não, é hoje. Calma aí, fica aqui de lado aqui, ó, pra gente pegar mais pessoas, né? Ok, chama lá, outra pessoa. Outra coisa. Com a dor na barriga. Barriga. Você falou bem Aqui, ó. É bom ele mostrar assim. O que é isso? Uma vez o meu pastor, há anos atrás, não vai dar risada agora. Ele falou pra mim assim: põe a mão no rim daquele irmão ali. Eu voltei e falei: pastor, aonde é o rim? Eu aprendi. Uma vez lá, tem que aprender. Agora aqui é o que, gente? Aqui, ó. Estômago, vai. Alguém tá com essa dor aqui? Alguém aí com a dor aqui? Alguém? Ninguém? Tá vendo? Vale pra gente aprender. Onde que é? Põe a mão aqui nele e ora. Passou ou está aí? Tem que ser honesto. Tá aí ainda. Bora lá.
Eita, meu Deus do céu. Agora vem a unção. Agora deve ter ido embora até. Passou? Amém. Passou. Acabou? O que você está sentindo aí agora? Será que ele recebeu algo? Meu Deus. Mais alguma coisa? Há uma unção disponível aqui pra curar.